Ei, você. Tá falando comigo? É, você. Tá falando comigo? Sim, você mesmo. Por que você ainda não se inscreveu no nosso canal? Por que você ainda não está participando do nosso Instagram? Vai lá, dá uma força. É muito simples se inscrever no Jetflix. Até o bom é que é 0800. Muito fácil. Vou dar um exemplo para você. Quando você estiver assistindo o vídeo, você vai ver uma tecla inscrever. É só você clicar nela e você já vai estar inscrito em nosso canal. E aí vou te dar uma dica, você vai lá no sininho e marque todos, porque o YouTube, esse mequetrefe do YouTube, se você não marcar o sininho todas, quando surgir um vídeo novo, eles não vão te avisar não. Pega a visão, fique esperto. Vamos assistir mais um vídeo do nosso canal. Olá pessoal, somos a Igreja Batista Getsemane. Eu sou o pastor Elias Rocha. Eu tô confundindo meu nome, velho. É a fome, pode ser a fome. Olá pessoal, nós somos a Igreja Batista Getsemane. Eu sou o pastor Elias Rocha. Tenho a grata alegria de pastorear esta família Jet. E eu queria que você entendesse que o nosso canal, a Jetflix, é a oportunidade que nós temos e cremos que usamos isso para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Nós desejamos levar não só uma palavra de edificação, não só louvores que exaltam o nosso Deus, mas também produzir alegria em seu coração. E por falar em alegria, editor, eu assisti o último vídeo, Então, por favor, dessa vez, eu acredito que dessa vez, no vídeo de entretenimento, não estarei presente. Ou será que não? E só para não correr nenhuma dúvida, dessa vez nós vamos radicalizar. Eu queria que você colocasse aí um vídeo de entretenimento, um vídeo de esporte radical. Vamos radicalizar. Radicaliza aí, editor. Mais cara. Ó. Aí manja, hein? Tá bom, editor, já radicalizou demais, porque agora nós vamos louvar o nosso Deus com os meninos do 3x1. Os 3x1 vai estar edificando as nossas vidas com canções, vai estar conduzindo as nossas vidas com canções de louvor ao nosso Deus. Então venha cá, meninos, vamos louvar ao Senhor nosso Deus nesse instante. 3x1, estamos agora com os meninos que vão nos conduzir na adoração ao Senhor, Joel, Vini, Brenon, e agora temos a participação especial de Daniel da Igreja Batista Aliança. Então é 3x1 e o tecladista. Nós vamos poder adorar o Senhor com esses meninos abençoados. Joel, qual é a canção de hoje? Qual é o louvor que nós vamos adorar com o pessoal ali que está assistindo esse vídeo? Vamos adorar com Ainda que a Figueira, de Fernandinho. Bênção, então vamos lá, pessoal. Vamos. Dias de
Valeu, Daniel. Que Deus continue abençoando todos vocês. Amém. E se quiser o contato dos meninos, é só me procurar. Valeu, tchau. É provável que quando você estiver vendo esse vídeo, não seja mais março de 2020. Eu falo porque essa é a nossa última reflexão no mês de março, com o tema Mulheres Transformadas pela Palavra. Sendo assim, o tema da nossa reflexão nessa noite, ou nesse vídeo melhor, é uma mulher transformada pela palavra para transformar. E antes mesmo de lermos o texto, eu preciso dar um pequeno aviso. Aqueles que já fazem parte da Igreja Batista Getsemane irão receber, por meio do nosso grupo no WhatsApp, toda a reflexão, todo o esboço da mensagem que será transmitida, porque vocês vão poder aplicar em suas casas através do Igreja em Casa. Agora, aqueles que não fazem parte da nossa igreja, que ainda não fazem parte da nossa igreja, eu recomendo você ir lá no nosso canal, no canal da Jetflix, e se inscrever nesse canal nosso, como também ir lá nos comentários e pedir o estudo. E aí nós daremos um jeito de enviar para você, para poder não só ser bênção em sua vida, mas também para poder assim você edificar a tua casa, para com os seus familiares, para com os seus parentes. Agora vamos ver o que o texto, o que a palavra de Deus tem a falar aos nossos corações. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Esther, capítulo 4, do versículo 8 ao 16. A minha versão é a versão NVT, talvez a sua versão seja diferente, mas a história é a mesma, o enredo daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações também será o mesmo. Então você acompanha aí em sua Bíblia, a partir do versículo 8 vai dizer o seguinte: Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com um decreto de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cedro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Amados, esse é um texto que conta um fator histórico na vida de Esther. Mas antes de entendermos algumas verdades a respeito desse texto, é preciso nós refletirmos um pouco do contexto do texto. Essa história bíblica, ela ocorre quando o Império Persa era o maior império da terra. E na cidade de Suzã, ali era conhecido como a cidade dos lírios, existia um palácio, e nesse palácio quem governava era um rei Assuero. A história conta que ele era um pouco excêntrico, ou melhor, ele era temperamental. E é tanto que um dos banquetes que ocorreu nesse palácio, ele teve a maravilhosa ideia que acabou resultando com
com a imediata banição da rainha, no caso, a Vasti. E com isso, no desenrolar da história, eis que surge Esther. Esther, ela é escolhida como rainha. Porém, vale ressaltar aqui que Esther era judia e o rei, até aquele momento, não sabia da sua naturalidade. Destaco isso porque dentro do palácio existia um homem chamado Ramã, e que era de plena confiança do rei. E tinha um detalhe a respeito desse homem. Esse homem era amalequita. E eu falo amalequita porque os amalequitas eram velhos inimigos dos judeus, no caso, como por exemplo, a rainha Esther. E com isso acabou esse homem de confiança do rei Assuero tramando de forma que o próprio rei assinasse um decreto para o extermínio total do povo judeu. Porém, Mardoqueu, que era primo da rainha Esther e que criou a rainha Esther como filha adotiva, ficou sabendo desse decreto. Com isso, ele não perdeu tempo e foi logo avisar a sua prima, foi logo avisar, no caso, agora a rainha. E aí, amados, bem nesse ponto que entendemos a verdade que eu desejo expressar para você através desse vídeo. Nós podemos entender que a Esther foi uma mulher transformada pela palavra para transformar o desespero. E está muito claro isso nos versículos, tanto o versículo 1 como do versículo 14 ao 16. E embora Esther tenha princípios que foram ali fixados, que foram ali ensinados por Mardoqueu, princípios do Senhor, e embora aquela transformação que ela viveu como mulher foi uma transformação na sua posição social, e eu entendo que aí foi direcionado pelo Senhor para um propósito do Senhor, tanto que Mardoqueu ele vai fazer uma pergunta retórica no versículo 14 a Esther. Ele vai dizer o seguinte: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu faz essa pergunta porque tanto ele como o povo judeu ficou desesperado com aquele decreto, o decreto do total extermínio daquele povo, o total extermínio do povo judeu. E o pior, não se tinha muito o que fazer, porque se tratava do decreto do rei, e como prática o rei não tinha como voltar atrás no seu decreto. E aí é que eu vejo que todo ser humano ele precisa de esperança, que todo ser humano ele necessita de um horizonte. O desespero daquele povo foi porque eles não tinham mais a esperança de uma vida longa, não tinham mais a esperança de ter uma vida de muitos anos aqui na terra. E foi nessa situação, nesse quadro vivido por aquele povo, que a rainha Esther se colocou entre a morte e a vida, para que aquela nação voltasse a ter esperança novamente, para que aquela nação pudesse vislumbrar um novo horizonte. E assim, amados, eu vejo a pessoa de Jesus Cristo em minha vida e na sua vida, em todas as nossas vidas. Eu falo porque estávamos sem esperança. Eu falo porque éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Nós, a própria Bíblia vai dizer, éramos inimigos da cruz e totalmente separados da glória de Deus. Nós estávamos perdidos. Porém, Jesus se pôs diante da morte, e não só para nos trazer esperança, mas o que é melhor ainda, para nos trazer vida e vida eterna, porque Ele mesmo vai dizer: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, como também é a nossa eterna, a minha, a sua eterna esperança. Pois em Romanos capítulo 5, versículo 6, você pode ver depois na sua Bíblia, vai dizer que quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores, por mim e por você.
Entenda que talvez o momento que estejamos passando hoje seja um momento de desesperança, seja um momento em que vivemos o temor, o medo, porque a nossa nação está sofrendo com essa causa, em que eu não posso citar o nome, por causa do canal do YouTube, que tem afetado diretamente as nossas vidas. E com as várias informações tendenciosas, com os vários fake news, acabamos sendo influenciados. Eu falo isso porque podemos ver por vários grupos de WhatsApp, por várias rodas de conversa, que viver essa situação difícil pela contaminação e viver essa situação pelo pleno desespero emocional não tem sido fácil. As pessoas estão preocupadas com a contaminação, mas estão também preocupadas com o amanhã, com a falta de um horizonte. Porém, hoje eu te faço um pedido: sejam criteriosos, saibam peneirar bem as informações que vocês estão obtendo, para que não sejam influenciados por alguma posição de pensamento, por algum tipo de linha de pensamento. Reflitam, verifiquem se o que estão vendo, se o que vocês estão ouvindo é uma verdade completa. Aprenda e entenda que meias verdades é mentira. Meias verdades continua sendo uma mentira. Também tome cuidado com o que vocês estão transmitindo. Embora algumas pessoas tenham tomado o cuidado de não transmitir aquele vírus, acabam transmitindo um outro tão quanto pior. Por meio do WhatsApp, por meio do Instagram, por meio do Facebook, como dito, por meio de rodas de conversa, muitos têm transmitido o vírus do desespero. Muitos têm transmitido o vírus do medo, do pânico, do pavor. E isso tudo encapado por uma falsa ideia de informação. O que é isso, pastor? Nós só estamos espalhando informação. Se não tomarmos o cuidado, nós estaremos espalhando desespero, nós estaremos espalhando pavor, medo. Esquecemos das boas notícias, esquecemos dos resultados positivos, esquecemos da esperança, temos esquecido da fé por causa de notícias tristes, de notícias que nos roubam a paz. Portanto, nesse vídeo, aprenda, pega a visão. Nós somos chamados para sermos agentes de esperança em meio ao caos. Sendo assim, tenha fé, porque ainda que a morte e as más notícias sejam boas em propaganda, porque dizem que notícia ruim chega mais rápido, elas jamais conseguirão vencer a verdade, elas jamais conseguirão vencer a vida com aqueles que estão em Cristo Jesus. Para tanto, não permita que as notícias ruins, que as situações contrárias, que as lutas da vida venham lhe tomar, venham lhe dominar. Confie que existe um Deus que não deixará que essas lutas, que não permitirá que o desespero te domine. Creia que por mais pressão que seja a situação que estejamos passando, Ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. Em nome de Jesus, confie no Senhor e creia que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa segurança, que Ele é o nosso escudo, porque Ele há de cuidar de nós. E se você acredita nessa verdade, eu te convido nesse vídeo cantar com os meninos do 3x1 a próxima canção. Pois ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe. Fiquemos com os meninos do 3x1. Eu tenho um Deus
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão